onde cita sobre as águas, né? Que purificam, amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, ou 47, desculpa, obrigado. Domingo eu troquei Samuel por Eucana e a menina estava atrás do altar tocando e não me falou nada. Ela estava tocando, não vi. Eu não tive coragem nem de baixar a mensagem para postar, viu? Meu Deus do céu. Até eu perceber que eu estava trocando, demorou, viu? Glória a Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versos de número 1 a seguir, que diz assim o texto sagrado: depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul, do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos arteiros. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, ou um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Eu quero ressaltar aqui o verso 5, pedir para a igreja repetir comigo, que diz assim: e mediu mais 1000, repete. E mediu mais 1000. E era um ribeiro. Que eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não podia passar. Para encerrar, Evangelho de Cristo segundo João, capítulo de número 7, e apenas 2 dos versos 36 e 37 apenas. Evangelho de João, capítulo de número 7, versos 37 e 38, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva, ou de água viva, correrão do seu ventre. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Amém? Eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência.
Eu acredito que essa igreja é uma igreja que ama a palavra. Quem ama a palavra de Deus? Glória a Jesus, amém? Em primeiro plano, nós devemos entender que a Bíblia ela é formada, pelo menos, as mais básicas, 3 figuras de linguagem. A primeira linguagem é a linguagem literal. O que é isso aqui? É uma decoração, né? É um pilar. Então aqui há um pilar e uma lâmpada dentro dele. É bom que a gente lembra da lâmpada do templo, né, de Deus, que era acesa com azeite, com o primeiro azeite. Então, se eu disser, eu vi um pilar na igreja do pastor Fábio, eu estou falando que é uma linguagem literal, algo que eu vi. E há também a linguagem figurativa, que é aquilo que se compara uma coisa com a outra. E também a linguagem simbólica, onde Deus ele fala através de simbologias, de símbolos. Ezequiel, por exemplo, ele teve visão, né, de rodas, né, que girava, de rostos de homem com animais e muitas outras coisas. Então, quando você compara uma coisa com a outra, você está usando a figura de linguagem. E nós observamos aqui que quando Jesus ele fala sobre esse rio de água viva, ele está falando do fluir do Espírito Santo na vida daquele que acredita nele, ou seja, na sua palavra. Então Jesus está usando uma linguagem figurada acerca dessas águas que fluiriam do nosso ventre, ou seja, do nosso interior. E quando Deus ele usa o profeta Ezequiel sobre essas águas, nós sabemos que o Espírito não é água. O Espírito é água? Não. Mas quando Deus ele fala sobre a água que sai, que flui lá do altar, do templo, da casa, ele está dizendo sobre a glória, sobre o fluir, sobre o Espírito de Deus que mana, aleluia, que sai da casa, ou seja, onde Deus está presente. Porque quando Salomão consagrou a casa, aleluia, Deus apareceu para ele à noite e disse: olha, Salomão, eu consagrei a casa para que seja um lugar que eu habite nessa casa. Ele disse: os meus olhos estarão fitos ali, os meus ouvidos atentos à oração, ou seja, e a minha presença estará também na casa. Então nós observamos aqui que ele está citando sobre, aleluia, as águas que saem do altar. Mas essas águas nada mais é do que a presença do Espírito Santo de Deus. Então ele está usando a linguagem figurativa, para representar uma coisa através da outra. E eu quero dizer para vocês que aqui estão, e para a jovem Giovana que aqui está, que quando ela estava louvando aqui, eu me lembrei daquele congresso que nós fizemos 9 anos aqui na rua, lá na igreja lá em cima, que você sobrou aquele hino, aquele hino mais lindo, eu não esqueço nunca. E quando você cantava, aleluia, escute isso, eu senti como saindo daqui, da frente, esse fluir como essa água. E o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor quer dizer para você que Ele tem um chamado na sua vida, onde você vai louvar e as águas vão fluir, ou seja, o Espírito vai fluir no meio da igreja. Porque Deus tem um chamado na sua vida, e o Senhor fala assim para você hoje, que Ele renova esse chamado sobre a tua vida hoje. E o Senhor diz assim para você: alimente esse chamado, porque Deus vai fazer fluir as águas do altar. Ele vai fazer fluir do Espírito como fossem as águas que saíam
daquele altar quando você estiver cantando com simplicidade, aleluia. Bendito seja Deus, porque Deus ele flui nas simples coisas. Não precisa, aleluia, de muita coisa, não, de muita formalidade. O que precisa, sabe o que? É coração contrito, coração humilde, que se humilhe e diz: Senhor, eu sei que eu não tenho, mas Deus começa a fluir, mostrar que não é de nós que vem a glória, mas é dele que vem. Ela passa por nós, mas ela sai do altar e vai fluindo para a igreja. E Deus diz que essa glória ela vai fluir. Basta você se dedicar, que vai fazer fluir dessa glória sobre a igreja. Porque o chamado é grande a sua vida. Amém? Então deixa-me voltar aqui ao livro do profeta Ezequiel. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Estamos diante de um texto sagrado que foi escrito pelo profeta Ezequiel. Profeta este que veio da linhagem sacerdotal da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Os irmãos sabem que para ser sacerdote precisava ser da tribo de Levi e não tão somente da tribo dos levitas, que ficaram sem herança na terra para exercer o sacerdote, ser sustentado pelo dízimo e a oferta que o povo trazia ao templo. Precisava também ser da descendência da linhagem de Arão. Vocês lembram quando Corá queria tomar o sacerdócio de Arão? Na época que Moisés tirou o povo do Egito, que Deus tirou através de Moisés. E eles se rebelaram. E Moisés mandou fazer prova, colocar as varas. E o que Deus fez com eles? Consumiu. A terra abriu boca e consumiu aqueles homens, todas as suas famílias. Porque eles queriam usurpar o sacerdócio de Arão. Então, para ser sacerdote, teria que ser da linhagem de Arão. E Ezequiel era filho de Buzi, que vinha da linhagem. Ezequiel, seu nome significa, quer dizer, Deus fortalece, ou fortalecido por Deus. Ezequiel fazia parte de um grupo que futuramente iria exercer o sacerdócio em Jerusalém. Ezequiel nasceu por volta de 622 a.C. E quando Ezequiel nasceu, Deus havia levantado um homem chamado Jeremias, o profeta. E Jeremias começou a proferir as palavras de Deus em Jerusalém, no reino do sul. Por quê? O reino do norte havia sido destruído pelos assírios. Não havia mais reino do norte naquele período. Só havia o reino do sul, que estava cercado com muros e portões da cidade. E diz a palavra, então, que Ezequiel está esperando o seu tempo para exercer o sacerdócio. E para exercer o sacerdócio, ele precisaria passar pelo crivo sacerdotal. Ele tinha que estudar, ele tinha que conhecer a Torá, os 5 livros da lei, ou 5 quintos da lei, escrito por Moisés. E ele precisava completar pelo menos 25 anos para receber a sua consagração sacerdotal. E quando Ezequiel completa 25 anos, ele é consagrado em Jerusalém. Até então tem tempo para Ezequiel. Ezequiel aprendeu a acender a lâmpada do candelabro. Ezequiel aprendeu a ser auxiliar do sacerdócio.
do sacerdote. Ezequiel aprendeu sobre as leis. Ezequiel aprendeu sobre animais para escolher se o animal era impuro ou não, se ele era perfeito ou não para oferecer. Ezequiel aprendeu a fazer tudo quanto o sacerdote fazia e foi consagrado. Mas quando Ezequiel foi consagrado para ser sacerdote de Jerusalém, o que aconteceu? Babilônia havia vindo já em 606 a Jerusalém e levou uma turma cuja ela havia entre eles Daniel, Misael, Azarias e Ananias. E essa turma era dos nobres, os principais dos homens de Jerusalém. Então Daniel foi levado e ficou lá no palácio do rei, sendo recrutado para ser um sábio do rei. Como nós conhecemos, sabemos que ele não se misturou, não comeu da comida, e os irmãos já conhecem a passagem. Ele propôs no coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Mas o que aconteceu? Quando Ezequiel completa 25 anos e é consagrado, Nabucodonosor volta e cerca Jerusalém. E aí leva 10 mil homens. E entre eles Ezequiel, que estava formado para ser sacerdote. E agora Ezequiel é levado para a Babilônia. Só que quando ele chega lá, meu jovem irmã Ana Dalila, lá não tem templo em Babilônia. Quando ele chega em Babilônia, Ezequiel não sabia fazer nada, pastor Fábio, a não ser exercer o sacerdócio. Talvez você sabe costurar, sabe fazer cabelo, você sabe operar uma máquina, mas Ezequiel não sabia. Ezequiel não sabia plantar na roça, no plantio, porque Ezequiel tinha mãos finas. Era para ser sacerdote. Ezequiel tinha a marca do sangue na sua orelha, no seu polegar e no seu dedo grande do pé direito, o principal dele. Quando ele foi consagrado, ele recebeu a marca do sangue para quê? Para fazer expiação pelo povo de Israel, ou seja, pela igreja. Meu Deus! Ezequiel era um homem que Deus consagrou para quê? Para exercer o sacerdócio no templo. Mas quando Ezequiel é levado, missionário Lidiano, agora Ezequiel vai amassar o barro à beira do rio Quebar. Ezequiel vai ter que apanhar lenha com as mãos finas. Ezequiel não tem a regalia sacerdotal onde alguém traz dízimo para ele viver. Ezequiel precisa dar o duro para comer em Babilônia. Agora ele está no meio dos cativos. Cativos esse que era dos nobres de Jerusalém. Enquanto isso, Jeremias está pregando lá em Jerusalém, dizendo: se arrepende. O que eles fazem? Prende Jeremias, coloca no calabouço, manda ele profetizar para longe de Jerusalém. E ele chega no templo e diz: templo do Senhor, e começa com aqueles elogios bobos com o templo. Templo do Senhor. Era de Deus o templo, realmente. Mas eles não estavam preocupados em corrigir as suas vidas. Aí o que Deus permite, 586, Babilônia cerca. Não permite entrar água, nem comida. Não permite sair nem entrar ninguém. A estratégia dos reis era cercar. Se não tem água, vai ter sede. Se não tem pão, tem fome. E se tem fome, tem fraqueza. Vocês observam que no período de Eliseu, quando a fome veio, eles chegaram a comer carnes humanas. Por quê? Por causa da rebeldia daquele povo. Então Deus levanta Ezequiel, agora não em Jerusalém, mas agora lá em Babilônia. Para quê? Para pregar contra os pecados do seu próprio povo. Para usar algumas alegorias, trazendo a eles a mensagem. Então Ezequiel agora está em Babilônia. E talvez ele olhe para o seu ministério, pastor Fábio,
e pensa, acabou. Ele diz, eu era para ser sacerdote, eu sou sacerdote, eu sou consagrado, mas eu vou fazer o que em Babilônia? Aqui os deuses são outros. Aqui tem o Deus do rei, aqui tem a estátua do rei. Enquanto isso, Daniel já estava operando em Babilônia, sendo usado por Deus. Porque sempre Deus ele vai criar algumas situações, mas dentro dessas situações ele vai levantar alguém para quê? Para mostrar para a Babilônia que tem um Deus em Israel. Que por mais que Deus permitiu o exílio do povo para castigar, para pagar pelo pecado, mas que esse Deus estava ainda olhando para o povo, mesmo em Babilônia. E aí Deus levanta quem? Daniel em Babilônia para quê? Para mostrar para o rei Nabucodonosor, levanta Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias, para mostrar para o rei que o fogo da fornalha do rei, ele não queima os crentes que vieram de Jerusalém. Por quê? Porque Deus estava vivo, ainda que seja em Babilônia. Com outras palavras, Deus estava dizendo, olha, diga para Nabucodonosor que eu não estou só em Israel no tempo que ele derrubou, não tem mais tempo, mas eu venho aqui em Babilônia e trabalho em Babilônia sobre o meu povo. Então nós observamos que agora Ezequiel está à beira do rio. E Ezequiel agora começa a receber de Deus uma visita no seu íntimo. E Deus começa a abrir os seus olhos e ele começa a ter visões de Deus. Ele começa a ouvir os oráculos de Deus. Então Ezequiel agora, ele percebe que o seu ministério sacerdotal, aleluia, foi transferido para um ministério profético. Ou seja, ele começa a entender que tudo que ele semeou no passado não estava perdido. Ei, aquilo que você fez no passado, Deus jamais esquece. Aquilo que você se preparou, investiu no passado, é para Deus te usar no presente e no futuro. Então quando Ezequiel começa a perceber que Deus está dando visão, ele começa a entender que o ministério dele não acabou em Jerusalém, mas está recomeçando na Babilônia. Para quê? Para mostrar que Deus trabalha na Babilônia, porque Ele é Deus de Jerusalém, de Israel, Ele é Deus do Brasil, é Deus da Síria, Ele é Deus de todas as nações. Ele está dizendo, não, eu também trabalho em Babilônia. Não se preocupe, Ezequiel, porque aquilo que eu não fiz com você lá em Jerusalém, Ele disse, eu vou fazer em Babilônia, para você ver que eu sou o teu Deus. Aleluia. E aí nós observamos aqui que Deus começa a dar para ele visões e começa a falar sobre o seu povo. Aleluia. E ele aqui profetiza por muitos anos. Em 570 ele encerra o seu ministério. Mas nós observamos aqui que Ezequiel, ele é usado por Deus e ele tem visões. E quando o templo está destruído em Jerusalém, aleluia, Deus está dizendo para quê? Olha, Ezequiel, sabe o que vai acontecer? Vai ter uma outra construção lá, vai ser reconstruído, e lá daquele templo eu vou fazer fluir as águas daquele templo. Ou seja, da minha presença vai sair daquele templo. Então, se não tem templo em Jerusalém, como que Ezequiel está vendo o templo e está vendo saindo água do altar? Para Deus, irmãos, para nós, a gente vê o que está na nossa presença. A gente olha para a nossa vida, para aquilo que está acontecendo, e nós começamos a imaginar, Senhor, mas será que vou chegar onde desse jeito? Mas Deus começa a ver o futuro, aleluia. Quando você não está vendo o futuro, Deus está vendo o futuro. Você vê o presente, e Deus está vendo o futuro, aquilo que Ele vai fazer com você, e vai mostrar para você que aquilo que você investiu no passado, vai fazer efeito no futuro, na sua vida. E Ezequiel começa a perceber que tudo seria refeito novamente.
E aí Deus começa a falar com Ezequiel, tanto do pecado como fala da restauração. Começa a mostrar para Ezequiel que Deus restauraria o seu povo. Deus dá a visão lá no vale, dizendo para ele, olha, esse povo que estão dizendo, olha, nós estamos na nossa sepultura, parece que morremos, acabou, não existe mais chance para nós, em Babilônia, sendo cativos aqui em Babilônia. E Deus estava mostrando, diga para eles que eu vou levantar eles, aleluia, novamente serão um grande exército, que eu vou tirar eles da sepultura, ou seja, de Babilônia eles vão retornar para a sua terra, vão construir o templo, mas enquanto não construir o templo, Deus disse, olha, começa a fazer lugar para adoração na Babilônia, começa a construir sinagoga na Babilônia, para vocês ler a lei, para vocês entregar a palavra, porque na Babilônia eu vou fazer fluir a palavra, ou seja, Deus começou a fazer, aleluia, fazer com que eles construíssem sinagoga na Babilônia. Não tinha templo, mas tinha sinagoga. Não tem igreja bonita, mas tem igreja pequena. Não tem casa grande, mas tem igreja onde a glória de Deus, ela nasce para fluir no meio do seu povo. E daquelas sinagogas, a lei ali era novamente aprimorada. Daquela sinagoga ali havia formação de meninos, de jovens daquela sinagoga. Naquela sinagoga lá em Babilônia, a lei era pregada todo sábado para eles novamente. Eles conseguiam ouvir novamente, aleluia, a lei através da pregação. Aquilo que não podia fazer em Jerusalém, o templo estava destruído. Mas deixa eu te dizer algo aqui, quando você não pode fazer por algum motivo, por alguma queda, alguma perda que aconteceu na sua vida, Deus ele cria situação, aleluia, para quê? Para ele trabalhar, porque Deus trabalha naquilo que você e eu não vemos e não podemos trabalhar. É aí que Deus entra na nossa vida. E Deus diz, olha, diga para eles que eles vão ser um exército grande. Aleluia. Eles estavam mortos. Deus manda profetizar para quê? Para ter nervo, para ter pele, para ter carne. E quando tem carne, não tem vida. Deus diz, então profetiza ao Espírito para que entre neles. Quando Ezequiel profetiza, o Espírito começa a levantar aquele exército, aleluia, que eram ossos antigamente. Ele diz, parecia ser osso, era tudo sequíssimo. Mas Deus ele faz criar carne nos ossos. Deus ele traz vida, ele traz espírito, vida, aonde não tem vida, oh glória. Ainda que você perdeu por alguma falta de motivação a vida espiritual, aleluia, ou seja, o desejo de buscar a Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que Deus, ele faz brotar a vida na sua vida, ele faz brotar em você, ele faz trazer alegria no teu coração, ele traz o renovo, ele traz a chama, ele faz a chama arder no coração e você ter desejo e dizer, eu quero ser como eu era antes, eu quero ser melhor do que eu fui antes, eu quero ser melhor, aleluia, glória. E aí Deus começa a fazer fluir no altar aquela água, a água vai purificando, e Deus começa a purificar o nosso pecado, e dizer, não, eu sei que você errou, mas eu te purifico. Essa água é purificadora, essa água sai do altar, e quando a água vai saindo, ela vai purificando tudo quanto ela toca, e assim é o Espírito Santo nos purificando do nosso pecado. E as águas elas vão fluindo, e onde elas vão passando, há purificação. Onde as águas chegam, há pureza, há purificação. Ou seja, onde o Espírito Santo ele chega, onde a presença ela chega, onde a palavra ela chega, ela purifica, onde a palavra chega, ela traz vida, ela traz ânimo para você, ela traz ânimo para mim, ela traz ânimo para mim, para você, ela traz ânimo para nós. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela traz vida em nós, aleluia, e o Espírito Santo ela nos vivifica, nos fortalece. Então Ezequiel está dizendo aqui nessa visão, aleluia, que o templo ele vai fazer fluir a presença, ou seja, aquilo que nós não estamos vendo é o que está saindo do templo. Quando o pastor está pregando aqui, Deus está fluindo do altar as águas, a presença está saindo do altar e ela começa a tocar na igreja. Não precisa fazer movimento, mandar olhar para o irmão, falar aqui, falar não precisa falar nada, apenas pregando a palavra, o Espírito vai fluindo, o Espírito vai tocando, o Espírito vai convencendo, o Espírito vai levantando, o Espírito vai dando dons espirituais, o Espírito ele vai fazendo renovo. Não precisa eu e você fazer nada, apenas pega a palavra, que o resto é Deus que vai fazer na igreja. Aleluia. Aí Deus diz que Ezequiel profetiza sobre o vale, profetiza sobre o vale, profetiza sobre o Espírito. E Ezequiel profetiza, e ali o Espírito vai vindo e dando vida, ou seja, quem dá vida é Deus. O Espírito quem traz é Deus, aleluia, renovo é Deus que traz. A presença é Ele que
dar, é Ele que traz na nossa vida. Então Ezequiel estava lá preocupado, dizendo: talvez meu ministério acabou, mas Deus disse: não, Ezequiel, o teu ministério está começando. Você está começando o seu ministério aqui em Babilônia, para você entender, aleluia, que Deus trabalha no impossível dos homens. É no improvável que Deus age. Porque se Deus agir naquilo que é provável, o que vai acontecer? A gente vai falar: não, mas isso aí era normal acontecer, poderia acontecer. Aí o que Deus faz? Ele trabalha naquilo onde o homem olha e fala: não tem mais como, não tem mais jeito, não tem como mais fazer nada. É aí que Deus entra. E foi assim que Deus entrou na vida de Ezequiel lá na Babilônia, para pregoar, para ser um atalaia, para ser um notificador dos oráculos de Deus, para trazer o povo à culpa e dizer: sabe por que vocês estão aqui? É por causa do pecado, mas Deus está dizendo que vai purificar e vai levar de volta lá para a terra. Sabe por que vocês estão aqui, que nós estamos aqui? Ele dizia: é porque nós pecamos contra o nosso Deus, abandonamos a lei de Deus, e aí Deus nos trouxe até essa prova. Mas não se preocupa não, que a gente se arrependendo aqui, sofrendo e se passando pela consequência do pecado, a gente vai se arrepender e Ele vai nos purificar e vai nos levar de volta. Ele diz: Ele vai tirar coração de pedra endurecido e colocar coração de carne. Alguém tem coração de pedra? Não. Ele está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo: vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, e vai renovar um espírito novo. Tem espírito novo? Não. O espírito é o mesmo sempre. O que você recebeu como fôlego, o espírito é o mesmo. Não tem como entrar um novo e sair um velho. Ele está dizendo o quê? Que vai ter um renovo no teu espírito, ou seja, um fortalecimento, ou seja, um agir de Deus na sua vida. E esse agir é só Deus que pode fazer. Oh glória, bendito seja Deus. E é isso que nós estamos aqui hoje, para quê? Para Deus fazer na nossa vida, trazer esse renovo na nossa vida, para trazer essa presença na nossa vida, para trazer, aleluia, da sua palavra, do seu ânimo, para a gente entender, aleluia, que nós não estamos na sua presença porque temos mérito, porque merecemos alguma coisa. Não, nós estamos aqui hoje é porque Deus, pela misericórdia, que alcançou Ezequiel lá em Babilônia, que alcançou o seu povo lá em Babilônia, que havia pecado como nós também, nos alcançou aqui. Nós estamos na sua casa. É somente pela misericórdia de Deus. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem sobre os seus pés. Pedir para minha esposa louvar.